Vamos falar de Vasco, vamos falar, cuidado que vocês consomem, tem esse período aí de férias, né? E pouca movimentação ainda no mercado, tem muitos chutes. Cuidado com o que vocês consomem e também sobre o Jorge Salgado, tem gente que não separando as coisas entre o gestor, péssimo gestor, pelo menos na parte esportiva que ele foi um cara que investiu muito dinheiro ao clube antes de ser presidente. Bom, vamos falar desses dois assuntos. Tudo isso desperta, vascaínos! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E só daqui dia 12, lá para o dia 12, dia 13, a bola volta a rolar. E como volta a rolar? Vasco e Botafogo, é mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, falta um mês, né? Até postei ontem o Fábio Gostos, já está com saudade do Diniz, ele sem saber o que fazer. Vai ficar um mês sem ver o Diniz. Bom, e ontem surgiu um canal que nem é jornalista, que o Paulinho, a SAF do Paulinho, teria pedido 1.200.000 para renovar com o Vasco. Eu não tenho essa informação. Nenhum veículo sério postou essa informação. Então, cuidado com o que vocês consomem. Até para não fazer injustiças com a staff do jogador e com o próprio Paulinho. Porque lembra no início do ano, quando alguém postou que o Vaes teria pedido R$ 1 milhão para renovar com o Vasco. O próprio Vaes depois chegou na cara do autor da matéria e chamou ele de criador de fake news, que ele nunca tinha pedido esse valor. Então, é muito cuidado nessa hora de consumir. Eu sei que hoje tem vários canais do Vasco, tem muito canal sério do Vasco, não estou falando legislando apenas de causa própria. Tem o cara do Detetive Vascaíno, o Marcos Jacob, abraço Marcos Jacob, tem o próprio Lucas Pedrosa, ele já foi melhor. Eu já falei na cara dele que eu não gosto dessa mania que ele tem de ficar desmentindo colegas, mas é um cara muito bom. E os caras dos Atenção Vascaínos, são maravilhosos. Às vezes, o que eu apuro é que eles apuram eles têm uma fonte ou outra, isso acontece, é da profissão, mas são caras muito sérios e ninguém postou isso. Quem postou uma pessoa que sequer é jornalista. Eu estou falando do Matheus Gilberto, que é edista, estudante, não estou me referindo a ele, mas um cara que, aliás, já esteve numa coletiva que eu nem estava lá, a CBF não tinha aprovado meu credenciamento, e até hoje a CBF não explicou nem para mim, nem para o Marcos Jacob, como que essa pessoa entrou na coletiva. E até para o credenciar o universidade, eu tive que mostrar meu diploma de jornalista, igual fiz no Ministério da Saúde para fazer o concurso, mas tive que mostrar isso, além no meu vínculo na época com Arena e tudo mais, e não sei como esse Corujão vascaíno conseguiu, mas ele apurou que o staff do Paulinho teria pedido 1.200.000. Olha, muito cuidado com essa hora, e era o mesmo que tinha
falaram que a SAF do Léo Jardim, né, ali a São Paulo Tobeira e o Vasco tinham chegado num acordo. O Globo está puxando outra coisa que, se bem que juridicamente o do Globo não faz muito sentido do Pitobeira dizer que se o Jardim assinar um pré-contrato com o clube, o que está escrito no contrato do Léo Jardim na renovação automática é invalidada. Não tem como um pré-contrato valer mais que um contrato. Então não tem muito sentido também, mas é um vínculo sério que esse Cruzeiro Vascaíno. Então, muito cuidado que tem gente já apostando vários nomes, possíveis reforços do Vasco. E embora o Diniz, na última coletiva lá em São Paulo, disse que reforços serão pontuais porque ele está satisfeito com o elenco. Eu não acredito que ele esteja 100% com o elenco, mas pelo menos perante as câmeras ele disse que será reforços pontuais, e até falou da limitação financeira do Vasco. E tem gente aí postando a cada minuto um nome, um mascarando com o outro no mercado. Então, muito cuidado nessa hora. E também sobre as renovações. Eu acho que só porque o Inter de Miami está envolvido com a Copa do Mundo de Clubes, não tem maluco aí especulando se o Suárez ou Sérgio Busquets no Vasco. Então, muito cuidado nessa hora, na hora de consumir. Vai acreditando em tudo também, que nem todos os canais. Hoje o YouTube é legal, que dá espaço para todo mundo, mas, por outro lado, nem todo mundo é jornalista profissional, nem todo mundo tem responsabilidade com aquilo que fala, com aquilo que noticia. Então, muito cuidado com o que vocês forem consumir. Agora, o Jorge Salgado, ele vem reclamando com alguns colegas aí que o Vasco botou a dívida que o clube tem com ele na recuperação judicial e sobre o desconto que o Vasco deve 19 milhões a ele, e com esse pedágio cairia 90% da dívida e o Vasco teria que pagar 1,5 milhão para ele. Que eles chamam de um calote muito grande, sei o quê, né? Que ele falou que tentou chegar a um acordo na época da 77, depois com o próprio Perini não houve acordo. Bom, e eu vejo o torcedor aí dizendo, poxa, o que ele fez com o Vasco não deveria pagar nada. Tem que saber separar os assuntos. O Salgado, como um presidente do clube, esportivamente falando, a crise financeira, o Vasco falido, já era desde quando ele, bem antes dele assumir. Tanto é que o próprio Salgado vivia emprestando dinheiro ao clube. Ele é um dos que prestaram dinheiro para viabilizar a contratação no Bebeto em 89. E depois, quando entrou aquela maluquice do Eurico de querer brigar com a Globo, né, que era a final do Brasileiro, com o São Caetano, o Vasco foi com o logotipo do SBT no uniforme, sem autorização do SBT, e aquilo a Globo se vingou fazendo um arroz financeiro no clube, que o Vasco paga até hoje por isso. Começou de lá para cá, e muitas vezes para pagar salários de jogadores, funcionários, o Salgado tirava do bolso dele. Então, sim, muitas vezes ele ajudou o Vasco,
sim, antes dele virar presidente. E eu até achava que ele havia se pagado, porque nos primeiros discursos dele, quando ele venceu a eleição na Lagoa, né, a primeira eleição direta contra o Júlio Brandt, ele deixou entender que a prioridade era se pagar. Eu achei que ele havia se pagado, inclusive na comissão que ele ganhou, na venda para 77, e que ele havia se pagado. Mas, pelo jeito, ele não fez isso e está cobrando a dívida do clube. Que ele foi um gestor ruim, que ele não conseguiu, até na parte de marketing, que ele chamou o Vitor Roma para ser o vice de marketing. Foi um período que o Vasco mais valorizou a sua camisa, né? Eles dobraram o valor da camisa do Vasco, mas, por um outro lado, não soube captar, como o Pedrinho não está sabendo como captar novos recursos, e os cofres sofríveis do Vasco continuaram. E na parte esportiva foi um fiasco a ponto do Vasco não subir, né, da Série A para a Série B de primeira. Em 2021 não subiu e teve que disputar 2022. Então, na parte, como presidente, ele foi um dos piores da história. Aliás, é uma briga muito grande, né? Quem foi um dos piores da história. E tudo leva aqui que o Pedrinho quer entrar nessa briga. Mas ele, como cara que prestava dinheiro ao clube, de saber, uma dívida, tem que saber separar as coisas. Então, eu acho que o Vasco deveria sim entrar em um acordo com ele. Mas não deixando de pagar. Não é fácil, não. Aí tem torcedor, com ele ter vendido para 77, e no desespero ele vendeu para qualquer um, errou nisso também. Mas cada assunto tem que saber separar as coisas, tem que ter esse amadurecimento de saber separar as coisas. E como ele vendeu para 77, não deveria pagar nada. Aí ele entra na justiça, aí piora os bens do clube, seja anuário ou os direitos do jogador, e aí? Acho que estão esquecendo que não é por esse lado que resolve. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, com resumo do domingo do Vasco. E também no domingo vamos falar de Fórmula 1.